Bom dia, bom dia, bom dia. Nosso 46º dia juntos e amanhã termina com a Páscoa, né? Esse é nosso tempo, o tempo que eu me propus a caminhar diariamente com vocês. Confesso que foi um tempo muito bom, amadureci bastante, cresci bastante e não poderia ser diferente, porque deserto é tempo de crescimento. Deserto é tempo de amadurecimento, sabe aquele jargão, o que não nos mata nos torna mais fortes, é isso, o deserto é tempo de sairmos melhores e maiores. Nós não imaginaríamos que esse deserto seria dessa forma, é tão difícil, tão complicado, tão conturbado, mas tenho certeza que Deus sabe todas as coisas e dias maiores e melhores Ele tem preparado para nós. Lembra tudo que nós temos falado todos esses dias juntos, né? Cremos, por isso falamos, e não poderia ser diferente. Nós cremos nessa palavra e sabemos que dias maiores, dias melhores, dias claros, dias tranquilos, dias alegres, dias de muito amor estão às portas, porque nós sabemos que esse deserto já está findando. E hoje nós não poderíamos falar diferente senão da Páscoa que nós comemoramos no dia de amanhã, né? E a gente precisa entender o que é a Páscoa. Eu lembro que eu falei no primeiro dia desses nossos 40 dias, que nós iríamos até a Páscoa e o significado da Páscoa. Páscoa quer dizer passagem, Páscoa quer dizer passagem, né? E eu tenho a Páscoa como um marco muito importante da minha vida, porque ela sempre me levou para lugares maiores e melhores. Sempre eu busquei me conhecer nesse tempo dos 40 dias que antecediam a Páscoa, porque é tempo de se conhecer, é tempo de sair melhor, é tempo de mudar algumas coisas que nós não conseguimos mudar lá, né, na virada do ano, e decidir realmente dar um fim a algumas coisas. E nesse deserto, algumas coisas realmente, né, mudaram, e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas a passagem significa que Deus manda o povo que estava no cativeiro do Egito sacrificar um cordeiro de 3 anos, um cordeiro que não tinha máculas, um cordeiro para que o anjo da morte, né, passasse por aquela casa, porque Deus mandaria a última praga sobre o povo do Egito, que era que todo primogênito de toda a família morreria, inclusive do povo de Deus. Então, para que o anjo da morte não passasse, eles tinham que derramar o sangue desse cordeiro, né, ou passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E Deus manda eles sacrificarem esse cordeiro perfeito de 3 anos, que tinha ficado já 3 dias dentro das casas, e depois passar o sangue sobre as portas para que o anjo da morte passasse sobre essa casa e não viesse a morte sobre essa família, né, sobre o filho, né, o primogênito dessa família. Lembram que morre o primogênito, o filho de Faraó? Então, essa é a Páscoa. E a partir de então, o povo judeu começa a comemorar todo ano a Páscoa. Por quê? Porque eles comemoravam a saída, o cativeiro, né, da escravidão do Egito. Então, nós precisamos entender que a Páscoa já era instituída, já era comemorada antes de Jesus. Mas acontece um fenômeno, porque a Páscoa apontava para Cristo, o Cordeiro sem pecado, o cordeiro que vinha para tirar o pecado do mundo. Quando João avista Jesus, quando Jesus vai até João para se batizar no Jordão, desce sobre Jesus uma pomba que ele entende que era o recado de Deus, o recado que ele aguardava, e ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. E quando João Batista vê Jesus, batiza Jesus, ele tem a certeza que aquele era o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo, aquele Cordeiro que era apontado já lá na escravidão do Egito, né? E eu vou ler com vocês 1 Coríntios 5:7, que diz assim: purificai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa,
assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E depois a gente vai para Gálatas 3, do 11 ao 13, que diz assim: E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era necessário que Jesus morresse. Era necessário que Jesus morresse uma morte de cruz. Era necessário que ele se fizesse maldição no meu e no seu lugar. Era necessário que ele padecesse todas as dores que a ciência já explicou uma por uma que ele suportou no meu e no seu lugar, para que hoje Deus olhasse para mim e para você e não visse mais pecado. Não importa quem você é. Se você tem Cristo, Deus só vê o sangue do Cordeiro te justificando da ponta dos pés até o alto da cabeça de todo o pecado. Mas Ana Paula, eu ainda sou má, eu ainda minto, eu ainda faço coisas. Isso é da nossa humanidade, porque nós estamos nesse corpo ainda, mas nós fomos justificados no nível do Espírito e Deus não olha mais para nós pecadores, agora Ele olha para nós justos pela fé, assim como Abraão e aquela galeria, né, de personagens que é chamado de heróis da fé, né, que foram justificados mesmo antes de Cristo, porque creram. Assim somos nós agora justos através de Cristo, que se fez maldição no nosso lugar, que nos deu acesso, né, através do novo e vivo caminho para que pudéssemos nos achegar ao trono da graça, diz a palavra de Deus. E hoje nós não precisamos fazer mais nada, hoje nós temos livre acesso, hoje podemos chegar com ousadia, hoje ele já foi sobre ele toda a dor, toda a luta, toda a angústia, né, tudo que poderia nos atacar, nos escravizar, e nós precisamos agora viver essa abundância da graça que tem através de Jesus que nos reconciliou com Deus, que morreu no meu e no seu lugar, que hoje, claro, habita do lado, né, do Altíssimo, à destra do Deus Pai, né, que é o Filho de Deus, né, que é o primogênito, né, dos filhos de Deus, que somos eu e somos você, irmãos em Cristo, herdeiros de uma nova herança, que está lá em Romanos 8 ou Romanos 9, e nós precisamos entender isso. Ele é a nossa Páscoa. Fique firme, entenda que amanhã é dia de comemoração. É dia de comemorarmos tudo que Ele levou na cruz do Calvário e declararmos sobre a nossa vida que nada mais pode nos separar do amor de Deus que nos reconciliou através de Cristo Jesus, né? E assim como Ele, nós precisamos entender que agora nós precisamos ser crucificados com Ele para viver agora com Ele, né? E falar aquilo que o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Nós precisamos entender essa mensagem, nós precisamos viver essa verdade, e eu e você agora podemos nos achegar a Deus, o novo e vivo caminho. A palavra de Deus diz que Cristo foi crucificado fora, né, da cidade, assim se cumprindo as escrituras. Cristo foi crucificado fora como um cordeiro, né, nos tempos do sacrifício, não dentro da cidade para que não tivesse sangue derramado, mas ele foi crucificado como nos tempos dos animais, né, como um cordeiro mudo, uma ovelha muda no matadouro, para que pudéssemos nos achegar a Deus. Não viva mais a sua vida sem estar perto dessa presença real, dessa presença verdadeira, dessa presença linda que é Deus agora habitando em nós através de Cristo Jesus, que agora é Deus habitando em nós através do Espírito Santo de Deus. Que você entenda o poder dessa mensagem, que você entenda o poder da nova vida em Cristo Jesus, da nova vida que Ele está nos propondo através da morte,
da sua morte, da sua entrega, porque ninguém o matou, ele se entregou por amor a mim e por amor a você. E agora a única coisa que nós precisamos fazer é amá-lo da mesma forma, na mesma intensidade, na mesma entrega, para que possamos receber tudo aquilo que ele tem preparado para a nossa vida, que você possa entender isso. Amanhã, nosso 47º dia, nosso último dia juntos, né? E espero que você tenha realmente gostado e que tenham sido dias abençoados, dias de aprendizagem, dias, né, transformadores na presença de Deus. E eu só tenho a agradecer por esse tempo com vocês, né? Se você gostou, curte lá, deixa o seu comentário para eu poder ver que você está gostando da mensagem e compartilhe a mensagem da Páscoa, que é linda, essa passagem que nós precisamos ser transformados, essas velhas criaturas que nós insistimos em ser, mas Deus já nos deu uma vida nova para viver com Ele, viver as promessas que Ele tem para a nossa vida. Viva a intensidade dessa palavra, viva a intensidade dessa promessa com Deus, né? Seja livre em Cristo Jesus. Lembra, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E estamos juntos amanhã, no nosso último dia, né, domingo de Páscoa. Vejo vocês amanhã. Até mais.